Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre como estudar na quarentena e eu utilizei 2 livros para fazer esse vídeo. O primeiro é Como Aprendemos, do Benedict Carey, e o segundo é Faça Teu Cérebro Trabalhar por Você, do Renato Alves, o melhor memorista do Brasil. Sei que, como já vimos em outros vídeos, a quarentena tem intensificado sintomas de estresse, depressão e ansiedade. Então eu pretendo deixar o estudo nessa quarentena um pouco mais leve, um pouco mais proveitoso, com distração e sem limites para você produzir. E quem nunca que já estudou 5 horas sem parar e não absorveu nada do que estudou? Bom, com relação a isso, eu vou dar aqui técnicas para que você possa estudar, se organizar nessa quarentena. Fique até o final do vídeo que terá 2 surpresas. A primeira vai ser concernente a uma técnica de memorização e a segunda vai ser uma outra surpresa que você só vai saber se você ficar até o final do vídeo. Então vamos lá, vamos tratar de habilidades agora. Se você quer aprimorar, desenvolver habilidades, você precisa saber quais habilidades você quer desenvolver ou aprimorar também. A primeira habilidade é a habilidade de alta precisão e a segunda é a habilidade de alta flexibilidade. Então precisamos saber aqui qual habilidade nós queremos desenvolver e aprimorar, ou desenvolver e aprimorar. Então, a primeira habilidade é a habilidade de alta precisão. Essa habilidade se refere a habilidades que precisam ser repetitivas, sistematizadas e sempre tem que sair do mesmo jeito. Por exemplo, os esportes. Você tem aí futebol, né? Você precisa treinar passagens de bola. Você precisa treinar no basquete o arremesso, né? Você não pode errar a cesta. Você precisa treinar no violão. Você precisa treinar os solos, né? Tem que sair do mesmo jeito, você não pode errar, tem que repetir, etc. Então temos algumas habilidades aí de alta precisão que sempre tem que ser sistematizadas, sempre tem que ser repetidas. Assim como a ortografia, né? Um exemplo de alta precisão. E temos habilidades de alta flexibilidade. Essa habilidade, como já diz o nome de flexibilidade, você tem que ser flexível aos eventos que vão surgir. Como, por exemplo, um acionista que está cuidando, né, digamos assim, a bolsa. Então, ele está cuidando ali as ações se estão subindo, né, ou se estão em queda. E ele tem que saber quando vender e quando comprar. Embora na desenvoltura das habilidades as duas se misturem, né? Por exemplo, um guitarrista, mesmo tendo que saber repetir e sair do mesmo jeito o solo que ele treinara, ele tem que também saber ouvir e sentir a música para improvisar. Então, às vezes vai se misturar essas duas habilidades. E como saber qual habilidade eu quero desenvolver? Ou estou desenvolvendo já. A pergunta é a seguinte: para eu desenvolver e aprimorar, eu preciso de um mentor? Se sim, é uma habilidade de alta precisão. Se não, é uma habilidade de alta flexibilidade. Bom, o que você pode fazer para desenvolver a primeira habilidade? Então, como a habilidade é de alta precisão, vamos fazer uma analogia aqui ao método Suzuki, que é usado aí para quem quer aprender a tocar violino. Então, o método Suzuki, ele é um método que diz para o aluno o que fazer em cada coisa, né? Observando cada atividade, cada tarefa que ele for fazer. Por exemplo, ele vai treinar a postura, vai treinar a posição do arco, vai treinar o ouvido, né? Ouvir ali as cordas do violino, qual está sendo entoada. Então ele vai tentar repetir, né? Ele vai fazer isso, vou supor aqui, 1 hora ele vai ficar treinando a postura e a posição do ar. Mais ali 30 minutos vai ficar ouvindo, né, o som das cordas ali para saber qual nota está sendo tocada e etc. Então, na primeira habilidade você precisa treinar uma coisa por vez, né? Você precisa separar. Ninguém aprende tudo em uma vez só. Você precisa separar isso daí. Então, por exemplo, uma técnica boa para a primeira habilidade é a aprendizagem distribuída ou efeito do espaçamento. Como assim? Hoje você vai treinar o quê? Eu vou treinar gramática durante 1 hora. Daqui 3 horas eu vou treinar uma música utilizando o que eu aprendi na gramática. Então eu vou escutar uma música em inglês, né? Eu vou ouvi-la, depois eu vou procurar algumas palavras dessa música, eu vou colocar no Google Imagens, né? Sem precisar utilizar o Google Tradutor. Então eu vou observar, isso é uma técnica que é usada aí no curso do Jornada do Inglês, né? É uma técnica excelente. Você vai procurar ali imagens. Procurei imagens, não traduzi, não precisei traduzir para o português. Vai procurar sinônimos, não precisei traduzir, né? Sinônimos em inglês. Então o vocabulário vai se
expandir. Depois, quando eu entender o que eu estava procurando ali no Google Imagens, etc., sinônimos e tal, eu vou traduzir. Ou seja, já vai ter uma ideia do que era aquela palavra sem precisar traduzir. Enfim, então você vai voltar semana que vem, você vai estudar mais um pouco a continuação dessa música, dessa gramática, ou uma outra sessão do estudo do inglês. Ou seja, a aprendizagem distribuída é você distribuir cada atividade, pode ser em dias, pode ser em semanas ou pode ser até meses, certo? Então você vai estudar uma coisa por vez, e isso nós vamos falar mais pra frente. Outra coisa importante é anotar tudo o que der certo. Você viu lá que o dedo indicador na terceira casa, da terceira corda do violão, um pouco mais inclinado, deu certo. Então você vai anotar isso, você vai observar coisas que sempre dão certo, ok? Então, para o segundo tipo de habilidade, quando você for desenvolver habilidades de alta flexibilidade, não tenha medo de errar. O importante aqui é você desenvolver essa habilidade com foco e explorar novas possibilidades. Então não tenha medo de errar e explorar essas novas possibilidades. Outra coisa importante é dizer sobre distração. Como assim? Nós precisamos saber utilizar tempo para se distrair. No livro Como Aprendemos tem um capítulo falando sobre insight, ou seja, várias pessoas que hoje são reconhecidas mundialmente tiveram insights enquanto estavam se distraindo. O insight ocorre ali entre o período que você tem um impasse para resolver um problema até o período que você volta a esse problema e tem ali um despertar, digamos assim, para resolver o problema. Lembrando que isso só funciona de você, eu tive um impasse, né? Então eu vou caminhar um pouco, eu vou ler algum outro livro aqui e quando eu voltar eu consigo ali resolver o meu problema. Isso de se distrair, né, só funciona se você tiver um impasse. Ali tem várias experiências científicas no livro, é interessantíssimo, vale a pena você ler. É como George Bartzox, da Universidade da Califórnia em Los Angeles, diz: nosso cérebro é muito bom em construir conexões, mas não é tão bom assim em desconstruí-las. Por isso, preste muita atenção nas habilidades que você vai estar fazendo no começo. Tenha foco no início das habilidades. É interessante dizer que a técnica de espaçamento te ajuda bastante. Por quê? Porque você vai estar recuperando, né? Tem a ideia de que nós armazenamos algo na memória e temos a facilidade para recuperar ou não. Como você sabe ali que você memorizou: codificação, consolidação, armazenamento e recuperação. Você só consegue memorizar se você consegue recuperar aquilo, certo? Agora vamos dar outras ferramentas aqui para que você possa desenvolver as suas habilidades. Bom, a primeira dica aqui é você desenvolver essas habilidades separando por blocos. Ou seja, se você quer aprender sânscrito, latim, inglês, violão, violino, bateria, seja lá o que for, né, você precisa desenvolver essas habilidades em blocos. Você vai dividir essas habilidades em blocos. Atividades número 1 vai ser aprender sânscrito. Você vai fazer isso hoje. Na semana que vem, você vai voltar e vai continuar essa habilidade. Ou amanhã, ou sei lá, daqui 5 horas, né? Então, utilize aí a técnica da aprendizagem distribuída, certo? A outra ferramenta aqui que eu quero dar, e aqui chegamos ao final do vídeo e a surpresa, é concernente a técnicas de estudos. Embora falamos aí, né, da técnica da aprendizagem distribuída, chegamos aqui a uma organização do estudo. Se você é alguém que não consegue se concentrar mais de 25 minutos, não consegue pausar ali mais de 5 minutos, senão você já perde foco também, então eu indico aqui a técnica Pomodoro. Se você é alguém que gosta de controlar o tempo, gosta de ajustar ali quanto tempo você vai estudar, observação, é até 1 hora que você faz isso nos blocos. E dividir a tua pausa ali entre 5, 10, 15 minutos, então eu indico a técnica Chunky. E a surpresa é a seguinte: eu preparei aqui um cronograma para você estudar. A primeira é o Pomodoro, a segunda é o Chunky. Então,
você vai fazer o seguinte: no Pomodoro é 25 minutos de atividade e 5 de pausa, 25 de atividade, 5 de pausa, certo? Eu coloquei ali a data, né, uma data fictícia, né, você vai mudar essa data, você vai mudar a atividade que você vai estudar e vai mudar o horário. Mas vai ficar o mesmo intervalo de tempo, 25 minutos para estudar, 5 de pausa. Na Chunk você vai mudar ali 1 minuto de atividade, 1 minuto de pausa. Isso está numa única tabela, dividida ali na mesma tabela. Porém, você pode excluir uma tabela ou utilizar uma durante o mês para ver como você se adapta a isso, e a outra você utiliza no mês que vem. Você sabe o que fazer aí, certo? A última surpresa aqui que eu disse é a técnica de memorização e se chama associação simples. Juntos aqui nós vamos memorizar 6 nomes. Uau! E vamos criar uma história com 6 nomes. Então, o que a associação pede? Associação de ideias. Então você vai criar uma lista com a sequência de informações que deseja memorizar. Segundo, busque uma palavra concreta para substituir cada uma das palavras. Aplique para isso o modelo de associação de ideias. Uma vez criada a lista de palavras substitutas, basta criar uma história bem engraçada para ligar as palavras. Leia-a pelo menos 3 vezes, visualizando as cenas em sua mente. O segredo será a força das imagens que criarem em mente e o grau de concentração aplicado. Pegue então uma folha e escreva o nome de todas as palavras que você memorizou, reconstruindo a lista de palavras associativas. Caso não se lembre de uma ou outra palavra, o ideal é refazer o filme em sua mente. Teste se consegue lembrar, curta então um novo conteúdo devidamente gravado em sua memória. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei nomes aqui aleatórios, né, e isso pode fazer, eu peguei 6 nomes, né? Você consegue fazer isso com 27 nomes, 30 nomes. Se você precisar fazer isso para apresentar em um trabalho, em um seminário, né? Então você pode utilizar isso até para gravar receitas de bolo, receitas de diversos outros alimentos aí. Então eu peguei aqui João, Maria, José, Carlos, Eduarda e Alene. Então qual a associação que eu fiz aqui? João ficou Jô, Maria ficou maravilhosa, José ficou Zé, Carlos ficou cravo e Aline ficou cisne. Qual a história que eu inventei aqui? O João foi até a casa maravilhosa do seu Zé e viu muitos cravos e apareceu uma mulher com cara de cisne, né? Então quem tiver um nome citado, quem não fique constrangido aí, né? Foi só uma história que eu criei. Então a intenção é ser engraçada a ponto de você decorar. Então você vai decorar um número, né? Tem técnicas para isso. E aí você precisa decorar 27, 5, 35. Tinha 27 patinhos, 5 horas eles saíram para pegar os 35 barcos. Tem que ser uma história um pouco criativa ali e engraçada, certo? Então foi isso o vídeo de hoje. Vou deixar aqui na descrição essa tabela que eu criei com as 2 técnicas de organização e de estudo para você aproveitar. Espero que você tenha gostado e aproveite bastante isso, porque vai ser útil para a tua aprendizagem aí, ainda mais nessa quarentena. Tá bom, pessoal? Obrigado, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, curta e comente o que você achou e até logo.